Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Hoje é feriado, dia de Tiradentes, mas conseguimos aqui, sempre à disposição de participar do nosso Gente que Fala, a presença de Milton Flávio. Milton Flávio, seu currículo é muito intenso e às vezes Bom, médico, né, urologista, prazer tê-lo aqui. Igualmente, né? É um prazer também estar aqui, Zacopé, num dia tão importante, num momento tão importante para a vida do nosso país. Eu diria que a liberdade sonhada, né, por Tiradentes ainda não chegou, né? Não raiou ainda a liberdade nesse solo brasileiro, né? Porque não basta nós termos uma democracia. Para que a liberdade de fato exista e a democracia seja completa, ela tem que ser universalizada, ela tem que chegar a cada cidadão. Então nós ainda vivemos esse sonho e temos que comemorar, né, o dia da morte do nosso mártir, mas sobretudo lembrar dos seus exemplos e continuar batalhando para que a gente possa chegar lá. Deixa eu aproveitar, você é filiado ao PSDB, tem quantos mandatos como deputado? Olha, eu fui deputado por 4 mandatos, com intervalos, porque em alguns momentos eu fiquei como suplente, e num desses intervalos eu fui superintendente do IANSP. Como você disse, né, a minha formação profissional, eu sou médico, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Agora acabei de me aposentar, mas na verdade eu acabei virando deputado por conta da minha história na área médica, né? Eu fui o primeiro ex-aluno da universidade que chegou a um cargo de direção e fui diretor do Hospital das Clínicas de Botucatu durante 5 anos. Depois fui secretário da Saúde de Botucatu, né? A gente fez lá uma gestão bastante interessante, diferente da prática que se exercia à época, e isso me permitiu ganhar uma eleição numa cidade que há 50 anos não elegia um deputado. Eu conto isso para que as pessoas entendam o papel do médico na sociedade. Eu disputei a eleição com 7 candidatos de Botucatu, fora os milhares que chegam, representantes de igrejas, sindicatos, enfim, tendências, partidos, né? E eu me lembro que eu tive 48% dos votos da cidade, em função da minha história de médico. Vim para a Assembleia e aqui também fiz uma carreira muito interessante, né? Até é bom sempre destacar, esses dias eu fui tomar a vacina do idoso. Eu fui tomar lá no posto de saúde da Faculdade de Saúde Pública, ali na Doutor Arnaldo, mais próximo da minha casa. E quando eu estava sendo vacinado, eu perguntei para a moça, né, você sabe quem fez essa vacina? Ela falou, não tenho ideia. Deve ser um médico, né? Eu falei, foi um médico, mas um médico que era deputado à época. Você tem ideia de quem foi? Ela falou, não. Eu falei, você está vacinando ele, né? Então, eu tive a oportunidade, Zancopé, de fazer algumas coisas na saúde pública que mudaram. Hoje, eu diria que é a vacina, ou é a campanha... Explica como é a tua participação na elaboração dessa vacina. Na verdade, eu era deputado estadual, em 98, esse problema da gripe já vinha acontecendo, eu sou urologista e como urologista tenho muito paciente idoso, mas era um professor de faculdade, continuava professor, embora deputado, e a gente sabia que no envelhecimento algumas patologias, algumas situações eram mais dramáticas. E nós tínhamos aqui, inclusive na América do Sul, países que já faziam vacinação para a terceira idade, como faziam no restante do mundo. E depois de uma batalha bastante grande com o Dr. Guedes, que era o nosso secretário da Saúde, não por questões ideológicas, não por questões do entendimento de que a vacina era importante, mas pelo custo, pelas dificuldades que isso fazia ou faria com que o Estado tivesse que enfrentar, nós tivemos alguma dificuldade. Mas no fim do último ano, da primeira gestão do Covas, a gente aprovou. O Covas vira ministro, uma lei minha, 10.003, de 98. O Serra vira ministro e descobre que São Paulo vai fazer, em 1999, a vacinação para a terceira idade em São Paulo. Seria estranho, né, que São Paulo vacinasse os idosos e o Brasil não. E aí ele pega o nosso projeto e
transformam, a nossa lei transforma num projeto nacional. Mas aí tem uma curiosidade. O governo federal não tinha se preparado e não tinha recurso para fazer a vacinação como São Paulo faria, que era a partir, como é hoje, dos 60 anos de idade. E aí vieram negociar comigo, né, para eu fazer, a lei já era aprovada, para eu fazer uma mudança na minha lei, permitindo que nos 2 primeiros anos também São Paulo se vacinasse, ou vacinasse seus idosos a partir dos 65 anos de idade. E 2 anos depois, o Brasil inteiro, inclusive São Paulo, passaria a fazer, como é hoje, a partir de 60 anos de idade. Eu fiz e aprovei essa mudança transitória, e a partir daí nós tivemos esse processo, que eu tenho a impressão, Zancopé, nos últimos anos, deve ter salvado centenas de milhares de vidas. Centenas de milhares de vidas. Pessoas até brincam comigo, né? Se as pessoas que não morreram em São Paulo votassem em mim ao tempo que eu disputava a eleição, eu seria talvez o deputado mais votado de São Paulo. Mas não tem importância. Em seguida, a gente fez um trabalho também muito importante, e eu vou parar por aqui, que foi criar o programa o programa do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o câncer que mais mata homens, né, a partir de 60 anos de idade. E também foi inovador, porque a partir daí o Serra também introduziu os mutirões da próstata, né, e hoje é uma situação que o Brasil inteiro copiou. Então eu fico feliz, né, quando o meu pai, que é vivo, tem 95 anos, ainda me cobra hoje se valeu a pena. Eu digo, pai, só essas 2 leis que eu fiz valeram a pena, porque mesmo que eu trabalhasse 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, eu não teria produzido como médico ou salvado mais vidas do que eu salvei com essas 2 leis. Eu quero abordar a política Vamos contigo, lá. mas eu não posso deixar de acrescentar um detalhe nesta tua explanação como urologista. O exame de toque ainda é um tabu para o brasileiro? É um tabu, né? E em muitos momentos, eu inclusive fico muito triste, porque eu vejo que alguns colegas, de maneira incorreta, desavisada, acabam dizendo para o seu paciente que isso não é necessário. Não, hoje você tem ultrassom, né, tem o PSA. PSA substitui o toque? Não substitui, Zancopé. Na verdade, o PSA ele é muito importante, muito importante. Ele antecipou em muito o diagnóstico e nos ajuda muito, sobretudo, quando no toque você não consegue detectar um tumor inicial que está mais no meio da glândula. Porque normalmente o câncer da próstata é um câncer periférico, você toca com o dedo, né? Por outro lado, existem cânceres de próstata, né, que não elevam o seu PSA, ou não elevam o PSA do paciente numa fase inicial, né? E aí você pode, se esperar o PSA, você pode ter um diagnóstico tardio e, a partir daí, o doente não se beneficiar, como pode, do tratamento curativo. É bom o paciente, e ele sabe quando ele fala com o médico, o PSA não é apenas um marcador, né? Quando ele se eleva. As pessoas, às vezes, levam muito em conta, doutor, dizem que a partir do 4, claro que existem os limites que estão estabelecidos, não vale a pena a gente discutir isso, mas, às vezes, Zancopé, você vai no teu médico, você tem um PSA de 1, volta um ano depois, teu PSA é 3, é mais grave para você, ou é mais preocupante para você, do que se eu tenho um PSA 4,5, né, vou no ano seguinte ao médico e estou com PSA 4,8. Por quê? Porque é normal que o PSA cresça, né, cerca de 10% por ano, em função do crescimento natural da próstata. Então, às vezes, a flutuação que você tem entre um ano e o outro é mais importante do que o valor absoluto que você tem. E a outra é a relação entre o PSA total e o PSA livre, né? Essa relação, quanto mais alta ela for, né, menos provável é o câncer. Perfeito. Milton Flávio, 4 mandatos como deputado estadual, aqui por São Paulo. Atualmente é diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo na área da infraestrutura. Também trabalhou como na área de energias renováveis no Estado. Fui subsecretário durante 5 anos da Secretaria de Energia. Foi diretor do IANSP? Fui superintendente do IANSP durante 2 anos também. Superintendente. Aliás, a primeira lei que eu aprovei do IANSP, a primeira lei que eu aprovei como deputado foi a lei da descentralização do IANSP. Eu tinha pai e mãe, né, e um monte de amigos, Você é de irmãs. Birigui, falou de Botucatu, mas há 500, eu nascido lá, meus pais são vivos e moram lá. E eu sentia e vivia o drama que era dos funcionários públicos do interior, mesmo de Botucatu, quando precisavam de um atendimento médico. Eles tinham que vir para São Paulo.
Então, eu não entendia isso adequado, correto, justo, porque todos pagavam e pagavam igual. Né? Por que teriam que vir para São Paulo? Porque aí tinha uma despesa adicional, tinham que ficar hospedado, incomodar parentes. Né? E, às vezes, só a hospedagem, o alojamento, custava mais caro que o próprio tratamento. Além das dificuldades, vim aqui, tem uma greve, perde a viagem. E a primeira lei que eu consegui aprovar aqui em São Paulo foi a lei que descentralizou o IANSP. Quando eu fui superintendente do IANSP, em 83, quer dizer, portanto, 10 anos, né, em 2003, 10 anos depois que eu cheguei à Assembleia, e, portanto, um pouco menos do prazo em que eu aprovei essa lei, nós já tínhamos convênios em 180 cidades. Isso significava que 180 cidades já tinham um serviço próprio do IANSP, e os seus pacientes podiam ser atendidos no próprio local da residência. Então, eu fico muito feliz, Zancopé, porque eu acho que é muito importante. Eu sempre digo, não é básico, não é fundamental que o deputado, o parlamentar, tenha uma formação específica, mas quando ele tem e agrega esse valor, faz do seu mandato, eventualmente, a oportunidade de transformar em realidade medidas, demandas e até cobranças que a sociedade médica ou as sociedades médicas fazem, isso é muito importante. Isso vale, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que é muito importante, e eu pretendo, inclusive, trabalhar muito com o João Dória essa possibilidade, a quantidade de pessoas cegas, né, que não conseguem enxergar, né, e que não nasceram cegas, ficaram cegas porque tiveram um diagnóstico tardio, é uma coisa lamentável, por conta da burocracia, Zancopé. Porque existe uma regra básica que, para você chegar até o especialista, você tem que passar por uma série de situações, tem que ir primeiro na UBS, depois no AMA, depois no AME. Quando você consegue chegar ao médico, o seu tratamento já não se faz mais possível. Né? Diabético, né? É um negócio absurdo. E com um tratamento ou com um programa preventivo, de apressamento dessas consultas, você pode evitar, né, inclusive, como algumas pessoas dizem, é até uma questão de inteligência, porque a partir da cegueira, esse indivíduo passa a ser um ônus para a família e para o Estado. Ora, meu Deus do céu, por que não evitar? Não é muito mais barato? Milton Flávio, domingo que você assistiu televisão ou o Silvio Santos? Olha, porque todos os dois foram iguais. Os dois foram muito parecidos. Só o Silvio Santos não transmitiu o Congresso. Mas eu posso dizer uma coisa, parecia o Silvio Santos, tal nível em que a gente assistiu às votações. Eu fiquei muito constrangido. E aí, quando os meus amigos agora me perguntam por que você não quer disputar mais eleição, eu digo, você assistiu? Você acha que eu tenho condição de conviver com esse tipo de pessoa? Foi um drama durante 4 mandatos, mas já passei da idade. Eu sempre digo, depois de uma certa idade, você não pode mais ser obrigado a fazer. Vacina. Não, você não pode mais fazer o que você não tem vontade de fazer. Mesmo que seja da tua índole, mesmo que seja da tua formação ideológica, que você se sinta disposto a trabalhar. Vai trabalhar numa outra função, como eu fui, subsecretário, ou como assessor, ou como colaborador. Mas está muito difícil. A minha esperança, Zancopé, é que, tanto quanto no impeachment do Collor, que provocou no eleitor um sentimento novo e exigiu dele um pensamento mais acurado na escolha do seu candidato, é que também agora isso exija ou motive o eleitor a pensar um pouco mais para votar. Você já fala como se o Senado tivesse aprovado da mesma forma que a Câmara aprovou? Olha, eu não vejo possibilidade que não aconteça isso, Zancopé, por 2 razões. Primeiro, porque está muito claro que já existe uma maioria consolidada para aprovar o início do processo. Iniciando o processo, a Dilma é afastada e sobe o Temer. Ora, se com o governo ela não conseguiu impedir na Câmara, imagine se o Temer presidente vai perder essa votação. E de mais a mais, eu diria o seguinte, o Senado, Zancopé, ele representa a nação brasileira de maneira não proporcional. Você tem 3 senadores por estado, não importa qual seja o tamanho. A Câmara representa o conjunto de eleitores de maneira proporcional. A Câmara é que representa o povo brasileiro. E ela aprovou por larga margem de votos.
eu não acredito que Para haja... esclarecer melhor, quando você fala que é de forma proporcional, São Paulo, por exemplo, tem 74 deputados federais, 70 ou 74. É que é o limite, Sim, né? é o limite, é 74, né? Existem outros estados que... Não, mas aí Roraima tem 8, os estados de menor população, necessariamente tem que ter 8 mas veja bem, deputados. é que você vai crescendo proporcionalmente até o limite de São Paulo. Sim. São Paulo teria 70 deputados se tivesse metade da sua população, né? Então, Sim. a partir de um certo número de eleitores, você não cresce mais, você tem um limite que é o teto que não passa. Então, o deputado de São Paulo, normalmente, vamos imaginar, a deputada mais votada de Roraima deve ter 1/100º dos votos que tem o deputado mais votado de São Paulo. Agora, no Senado é pior, porque lá são, não digo pior, mas no Senado são 3 senadores por estado. Então, o Acre tem 3, como São Paulo tem 3. Então, essa é uma representação que, na verdade, tira essa representação do eleitor e passa a fazer, de fato, valer a força da federação. Neste caso, em particular, o que nós estamos discutindo é o direito do cidadão de ser bem governado. E eu não vejo, o próprio Lula disse recentemente, se o processo começar no Senado, não há chance de reversão. E eu acho que não há mesmo. Nós temos que começar a pensar que a gente vai ter um novo presidente a partir dos próximos meses, transitoriamente, porque até o final desse julgamento ele é transitório e pode continuar sendo transitório, se o Tribunal Superior Eleitoral decidir pela cassação da chapa Dilma e Temer. E aí nós teremos uma nova eleição. O Lula se diz traído pelo Maluf e pelo Tiririca. Olha, ele foi traído, veja bem, ele foi traído. Vamos imaginar que ele tivesse... Maluf. Não, primeiro que o Maluf não o traiu. O Maluf disse claramente e antecipadamente que votaria pelo impeachment. Mas também, Eram inimigos históricos, na hora que um presidente, um ex-presidente da República, joga a sorte de um país no voto do Tiririca, é porque nós estamos muito mal servidos de lideranças. E de mais a mais, Zancopé, se o Tiririca e o Maluf traíram um cidadão brasileiro. Eles traíram milhões de brasileiros, não fazendo o que prometeram que iam fazer na eleição. Milton Flávio, você é filiado ao PSDB, o que se comenta agora é a não participação do PSDB nesse processo, num eventual governo Temer. Qual é a posição do PSDB? Já existe uma definição? Já existe uma orientação? Olha, Zancopé, não tem. Eu vi ainda ontem uma reportagem publicada do governador Geraldo Alckmin, onde ele defende a não participação. Eu acho que essa é uma situação bastante complicada. Se você se lembra das discussões que nós assistimos na comissão que fez o relatório para aprovação da admissibilidade do impeachment na Câmara, muitos foram os deputados que cobraram do PT o fato de terem ajudado a derrubar o Collor e terem depois se negado a participar do governo Itamar. Aliás, nós do PSDB cobramos isso muitas vezes, que o PT, ao longo da sua história, sempre se ausentou, sempre trabalhou no quanto pior melhor para que sobrasse eventualmente o poder para eles. Nós participamos ativamente do impeachment. Eu estou nas ruas desde 2014. Desde as eleições eu não saí da rua. Estava no caminhão no Largo da Batata, estava nas ruas antes, durante a campanha. Eu lembro que eu varri o trajeto da Catedral da Sé até o Teatro Municipal com vassouras, inclusive na frente da prefeitura, tentando demonstrar ao povo que a gente precisava varrer a corrupção durante a eleição em que Aécio disputou com a Dilma. E, nesse momento, eu acho que é uma vitória do povo brasileiro. Eu tenho dúvidas, eu acho que nós temos, então eu já estou colocando, nós não podemos ser oposição a isso, nós não podemos nos ausentar disso. Aí, a partir daí, nós temos 3 possibilidades. Nós podemos dizer, nós não vamos participar de jeito nenhum, eu acho muito ruim, na minha opinião, diferentemente do que pensa o governador. Por quê? Porque o PSDB, ao longo desse tempo em que eu participo, são mais de 20 anos, sempre se louvou, Zancopé, de ser o partido que tinha quadros, que tinha políticos com competência e por isso poderia fazer melhores governos. Ora, será que se a gente não permitir
que esses bons quadros colaborem com o Brasil, nós não seremos cobrados amanhã de que um eventual insucesso do Temer decorreu exatamente da nossa não participação? Vocês frustraram o povo brasileiro, não participaram, não colaboraram, não ofereceram os melhores quadros para que o Brasil pudesse vencer essa crise. Eu também acho difícil, porque nós fomos oposição à chapa Dilma e Temer. O Temer é o vice-presidente, melhor do que a Dilma, mas a gente se antepôs a eles. Bom, eventualmente, talvez a gente pudesse ficar no meio termo, até por uma demonstração de efetiva colaboração, de desambição, de dizer o seguinte: olha, o PSDB não pede nada nesse governo. Para colaborar com o Brasil, nós não estamos exigindo a participação em nenhum ministério. Agora, se eventualmente um filiado tucano, porque não é um deputado, um filiado tucano, nós temos milhares de filiados. Quer dizer, você vai proibir que um cidadão brasileiro filiado ao PSDB, competente na sua área, ser convocado para fazer o que ele sabe de melhor num governo salvador da pátria? Você vai dizer que ele não pode participar? Eu vou colocar dois nomes aqui neste assunto que você está abordando, o Zé Serra, cotadíssimo para ser ministro num possível governo Temer. E para ficar no nome de outro paulista, o secretário Alexandre Moraes também é cotado para integrar o eventual governo Michel Temer. Aí é exatamente o questionamento que você colocou há instantes. Como faria o partido? São pessoas isoladas? É o partido que estaria participando? Qual é a análise disso? Eu citei dois nomes para não me estender. São nomes históricos dentro do... Zancopé, é uma questão muito pessoal. Eu acho que o partido tem que aprofundar esse debate. E eu sou mas eu jamais, e você me conhece, deixaria de dar a minha opinião. Mesmo que ela se contraponha à opinião de líderes, e de líderes que eu respeito, e com os quais eu comungo, com os quais eu marcho, como é o caso do Geraldo Alckmin, que é a minha liderança pessoal. Eu acho difícil. A minha posição pessoal é que, se convocado, se tiver que opinar, e eu vou opinar, pelo menos, nas redes, eu acho que o PSDB não deveria pedir o compartilhamento de nenhum ministério. Agora, eu acho... Esse aspecto que eu entendi. O PSDB agora, eu acho que não vai lá com o Temer, se encostar no Temer. Olha para a gente te ajudar, para a gente colaborar, isso. Nós não queremos nada. Se ficarmos sem nenhum ministério, continuamos apoiando, não apoiando integralmente, mas apoiando as medidas que são, na nossa visão, a visão que o partido vem defendendo, fundamentais para a recuperação brasileira. Mas a colocação que eu estou fazendo é a outra. Exatamente. Temer, anuncie ou convide formalmente estes dois nomes. Eu estou falando só em São Paulo, nomes, independentemente desse Alexandre Moraes. Olha, eu acho que em sendo convocado, eu acho que nesse momento nenhum brasileiro tem o direito de se omitir. É a minha visão pessoal, Essa é a formação que eu tive na minha casa. Não, perfeito. Mas é tão complicada a política que às vezes a gente tem que abordar esses aspectos, ainda que você não esteja... você está diretamente ligado ao PSDB, é atuante, anos de militância. Militância é uma palavra difícil de ser usada, mas anos de filiação ao PSDB com atuação marcante. Mas é este o aspecto que eu coloco. Qual seria o papel do partido neste momento? Já ficou claro que o PSDB não irá ao Temer reivindicar ministérios. Colocar pré-condições para apoiá-lo, a não ser pré-condições programáticas. Estes nomes são anunciados como eventuais ministros num possível governo Temer. Esses dois nomes, para a gente não se estender mais. Eu quero entender a posição do PSDB nesse aspecto. Então, eu vi... Libera, pode ir e tal. O PSDB não tomou uma posição definitiva. Ele, por enquanto, nós temos ouvido... Apenas o Alckmin se declarou... O Alckmin falou, o Fernando Henrique Cardoso falou alguma coisa, o Goldman já falou de forma diferente, achando que deve participar. O Aécio ficou numa posição ainda por ser definida. O que eu vejo, Zancopé, quais são eu me lembro da posição do Fernando Henrique Cardoso ainda, em entrevista recente, dizendo o seguinte... que se o governo formal e o PSDB participar,
a culpa será do PSDB. Eu não acho verdade. Né? Ao contrário, eu acho que se o governo formal e o PSDB não participar, poderão atribuir a nossa não participação, né, e a falta de quadros importantes que o PSDB possui, né, dizer, nós não fomos melhor porque o partido que tem mais possibilidade e mais poderia ajudar se omitiu nessa hora, como fez o Lula no governo Itamar e que foi muito criticado, inclusive por nós. Uma outra questão que tem sido colocado é que não seria correto, eventualmente, vou dar o nome específico, né, ou pontuar no caso do Serra, porque o Serra, eventualmente, poderá ser um candidato, né, e que ele poderia, em sendo ministro, ter uma posição privilegiada. Eu vou aqui colocar com absoluta isenção. Eu nunca fui serrista de carteirinha. Você sabe disso. Né? Nunca tive nada contra o governador José Serra, nem o senador. Aliás, fui líder do seu governo. Mas eu quero dizer uma coisa. Precisa ser muito otimista imaginar que as pessoas que vão receber essa tarefa árdua, dificílima, de fazer a transição entre a Dilma e o novo presidente eleito, que eles terão moleza. Zancopé, a grande possibilidade é que eles tenham que tomar medidas impopulares, medidas que enfrentem resistências no parlamento e na sociedade, mexer com a Previdência, mexer com o salário mínimo, com a correção automática, né, nas dificuldades que nós vivemos. Né. Meu Deus do céu. Agora, vamos imaginar o melhor, que esse pessoal surpreenda o mundo e surpreenda o Brasil. E coloque o Brasil nos trilhos e faça uma gestão acachapante. Meu Deus do céu, que bom. Sim. Que bom, eles merecem continuar. Né? O presidente não vai continuar, já disse que não vai. Ora, mas se eu tenho qualidade, se eu tenho méritos, e se eu exercito essa minha competência e demonstro ao Brasil de que eu vou muito além do que a nossa vã experiência e expectativa prometia, que bom. Que bom. Eu não vejo nada contra. Eu vou insistir. A minha tese, neste momento, eu não vejo a possibilidade. Claro que você tem impossibilidades. Armínio Fraga foi convocado. Disse, olha, eu tinha me liberado para ser ministro do Aécio. Não fui ministro, me programei, parece que voltou a assumir ou comprou de novo uma participação numa instituição financeira. Não dá para abandonar de novo, isso é dinheiro, é sobrevida. Né? Agora, aqueles que têm possibilidades, se convidados, se convocados, eu acho que é um dever de brasileiro. É a minha opinião. Milton Flávio, e o Estado de São Paulo, que hoje é torpedeado com denúncias e mais denúncias, negócio de metrô, um monte de coisas, várias denúncias. Então, veja bem, eu acho que aí, Zancopé, nós precisamos ter muita clareza, né? São denúncias e denúncias. Né? No caso do metrô, eu acho que há uma dificuldade, que é normal, natural, de que a gente possa clarear para a população. Né? A história do cartel não se restringia ao metrô de São Paulo. Né? Ela se estendia a todos os metrôs do Brasil. Era uma prática que agora se revelou, inclusive, também presente na questão da Petrobras. Não era uma questão restrita a São Paulo e não teve a participação do governo. Ao contrário, o governo de São Paulo foi lesado, como foi lesado o governo da Bahia, como foi lesado o governo de Pernambuco. Quer dizer, na verdade, os empreiteiros fizeram um cartel e, com isso, conseguiram um sobrepreço que prejudicou os governos e as populações de vários estados. Eu acho que isso aí está já na justiça, está sendo investigado, já existem réus sendo processados e me parece que em nenhum momento, nenhum político de qualquer estado foi apontado como conivente. Não é apenas São Paulo, né? Não, é no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. Sim. Aliás, o PT tem tentado. Em São Paulo, sim, mas é no Brasil inteiro. No metrô de Pernambuco, no metrô da Bahia, mas enfim. Isso já está na polícia e eu não me lembro, né, de ter, em nenhum momento, nenhum dos envolvidos que possa ter apontado para a participação, para a conivência de nenhum político, de nenhum partido. Então, tem que continuar sendo investigado. As outras questões que as pessoas têm falado mais recentemente, eu diria que a que mais tem pego é a questão da merenda. Da merenda. Acusando, né, o atual presidente da Assembleia Legislativa. Veja bem, isso que eu queria dizer de novo. Né, me parece, e aí, olha que coisa gozada, não quer dizer que eu não pudesse pôr a mão no fogo, mas, e também não são, eu não tenho nenhuma vinculação individual com
a não ser que ele foi reitor da minha universidade, o Hermann. Mas eu tenho absoluta convicção, pela história dele na universidade, eu vivi lá na minha universidade, na Unesp, durante 35 anos, mais 6 de aluno, mais 4 de residente, portanto, eu vivi nessa instituição por quase 50 anos, eu boto a mão no fogo pelo Hermann. Né? Por quê? Porque eu conheço ele. Não é um dia, não são 10 anos, né? São 40 anos. Como também, aí bota a mão no fogo mais ainda, né? Pelo Padula, que é uma pessoa que é incapaz, é um menino de ouro, que eu não teria nenhuma dúvida de dizer que gostaria de tê-lo como meu filho. Tal o nível da sua formação, da sua integridade, da sua competência e dedicação. Né? Bom, agora, o que nós sabemos, e é gozado, Zancopé, você não ouve falar, de que tem 13, 14, 15, 20 prefeituras envolvidas. Quais são as prefeituras? Eu, particularmente, acho que a Assembleia de São Paulo deveria fazer uma CPI ampla, geral e restrita. Porque não é a questão do assessor ou não do presidente ter se beneficiado. Nós temos aí 30 prefeituras em que o dinheiro foi desviado. E é um dinheiro que não é do Estado só. É um dinheiro que também vem do governo federal. O governo federal repassa recursos para São Paulo, que repassa para a prefeitura. Então, essa malversação, ela não fica restrita à prefeitura. Ela onera a nação, onera o Estado e onera o município. Ora, por que não fazer uma CPI e apurar? Apurar profundamente, sem nenhuma preocupação. De novo, eu me lembro de uma história, posso contar? Eu me lembro que tinha um prefeito já falecido em Itatinga, e ele se elegeu, Aristeu Pedroso, pessoa muito querida. E ele era troglodita, né? Desses caras caboclão, fala fácil, falava o que tinha vontade de falar, e ele resolveu mexer com o passado da cidade de Itatinga. E gente começou a cair, né? Gente que tinha feito coisa errada, coisa e tal. E aí um dia ele foi procurado por um companheiro que o havia apoiado e que, se a coisa continuasse avançando, ia bater nele. E disse: Aristeu, já mexemos muito, não está na hora de parar, a coisa está chegando na gente. E ele falou: olha, eu estou chacoalhando a árvore. Quem cair é macaco. Então se segura, porque se você cair, você também é macaco. E continuou chacoalhando a árvore. Eu sempre digo isso. Se eu estivesse na Assembleia, eu não teria nenhuma preocupação de ser investigado. Mas dizem que o grande problema é instalar uma CPI na Assembleia de São Paulo. Eu acho que há possibilidades, Zancopé. Eu me lembro, de novo, vou dar um exemplo vivo. Sim. Nós vivíamos, no governo Mário Covas, uma série de situações muito difíceis e diferentes. E eu me lembro que, numa certa ocasião, houve uma denúncia do Fausto Macedo, se não me engano, que dizia que no Estado de São Paulo existia uma máfia dos precatórios ambientais. Sim. E que, com isso, São Paulo estaria tendo um prejuízo de 50 bilhões de dólares. Eu peguei essa manchete, acho que 10 dias depois, com a concordância de todos os partidos, nós estávamos abrindo uma 6ª CPI na Assembleia, porque a motivação era tamanha, o prejuízo para São Paulo era tão grande, que nós, de comum acordo, resolvemos que essa era uma situação que deveria permitir, e permitiria, como de fato permitiu, a mudança das regras tradicionais. Só permitem 5 CPIs funcionando. Até 5, mas você pode criar 6. Sim. Não, até 5 você não pode impedir, mas você pode fazer. Perfeito. Nós chegamos na Assembleia 7 CPIs funcionando ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. E não foi a única vez. Eu estou dando um exemplo. Perfeito. Bom, o que aconteceu com essa CPI? São Paulo parou de pagar e, portanto, não pagou os 50 bilhões de dólares. Tá? Criou-se uma jurisprudência que permitiu a revisão de casos que já haviam transitado em julgado. Eu entreguei esse protocolo, as conclusões dessa CPI, que, na minha opinião, não é porque eu presidi, porque eu propus, foi a CPI mais produtiva da Assembleia. Eu entreguei na mão do Aécio, que era, naquela ocasião, líder do PSDB, na mão do presidente Fernando Henrique Cardoso, na mão do presidente Marco Aurélio, que era o presidente do Supremo Tribunal, né? E isso teve repercussão, inclusive permitindo que São Paulo criasse aqui a Procuradoria do Meio Ambiente. Então, só para mostrar que, se quiser, dá para fazer. Né? E a minha opinião é que deveria fazer.
Milton Flávio, eu agradeço a tua gentileza em ter participado desta edição do Gente Você que fala muito em Zancopé. Mudamos toda a pauta aqui, transgredimos toda a pauta aqui, mas abordamos os assuntos que a gente poderia abordar contigo. Agradeço tua gentileza conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Zancopé, numa data como a de hoje, né, muito importante. Acho que o Brasil, né, tem que aproveitar esse momento para meditar na morte de Tiradentes, na morte de Tancredo, né, no mesmo dia, né, e que foi, diria, quase que um mártir, né, da redemocratização, e nas obrigações que nós vamos ter que assumir daqui para frente. O impeachment é apenas o começo, né, de um recomeço que eu espero que o Brasil esteja preparado para cumprir, mas que só vai se concretizar de maneira definitiva se o eleitor aprender a votar, né? Nesse particular, cada um de nós é responsável pelo seu voto, e o voto de cada cidadão vale exatamente igual, o do presidente da República, o seu e o meu voto, né? Nós podemos fazer a diferença, depende da nossa disposição. Grato, Milton Flávio. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.